galera, vamos falar hoje do processo de eletrização. Gente, vocês já encostaram em alguma coisa e sentiram um leve choque? Então, isso se dá porque você encostou num material provavelmente eletrizado. Normalmente esse material é um metal. Por que eu falo metal? Porque quando eu falo de eletrização, eu tenho que entender que existem dois tipos de materiais, os bons condutores e os maus condutores. Os bons condutores normalmente são os metais. Por que os metais? Porque a relação entre o elétron e o núcleo é de um pouquinho de distância. Então, como os elétrons eles estão um pouquinho distantes do núcleo, a força elétrica entre os dois ela se torna um pouco mais baixa, o que deixa esses elétrons com maior facilidade de caminhar de um lado para o outro. Bom, um material mau condutor, por exemplo, a madeira, ela tem dificuldade em deixar os seus elétrons caminhar. Então, é mais fácil eletrizar materiais metálicos. O interessante é que muita gente fala assim, a água é um condutor elétrico. A água pura ela não seria um condutor, tá? Mas ela não seria também um material eletrônico, ela seria um material que tanto recebe partículas positivas, íons positivos quanto negativos, quando eu coloco sal, por exemplo, na sua presença. Então, ela teria um fluxo, né, de cargas positivas e negativas, de átomos, melhor dizendo, positivos e negativos de um lado para o outro, diferente do metal. A água pura, como eu falei, ela não é um bom condutor elétrico, mas quando eu coloco sal nessa água, eu tenho que lembrar que no sal, existe metal. Se existe metal, eu passo a ter um bom condutor elétrico ali. Então, a água pura, péssimo. A água com sal, bom condutor elétrico. Um pedaço de ferro, ótimo condutor elétrico. Beleza? Bom, se eu pego um material inicialmente neutro, eu estou dizendo para você que ele tem a mesma quantidade de prótons, ele vai ter de elétrons. Logo, ele está neutro, ele está em equilíbrio. Quando eu digo que eu vou eletrizar um corpo, eu provoco um desequilíbrio nesse corpo. Isso que é interessante. Por exemplo, eu pego um corpo e atrito esse corpo. O que eu faço? Eu tiro um pouco de elétron de um corpo, na verdade, e passo para o outro. Por exemplo, um tubo e um paninho, eu atritando, o meu tubinho vai ficar com cargas positivas e o meu paninho com cargas negativas. E aí, Rominho, isso quer dizer o quê? Bom, primeiro que eu não vou mexer com as partículas positivas, eu só mexo com os elétrons. Então, por isso que o meu processo é chamado de eletrização, ok? Então, eu posso colocar elétrons ou tirar elétrons de um corpo. Quando eu coloco elétrons, ele fica carregado negativamente. Quando eu tiro elétrons, ele fica carregado positivamente. Por exemplo, do paninho e o tubo, que eu consigo atritar os dois e deixá-los eletrizados. Beleza. Existem outros processos de eletrização que não são o atrito. Mas interessante de falar desse atrito, eu lembro de caminhões, por exemplo, que vão abastecer o nosso posto. E durante a sua viagem, a lataria do caminhão ela é toda atritada, de repente, se o caminhoneiro, na hora de botar a mão na torneirinha para descarregar o óleo, a gasolina, o álcool, ele botar simplesmente a mão, existe uma diferença entre a carga do caminhão e a carga dele. Ele funciona como um aterramento. Olha que interessante. E aí, o que acontece? Bom, vamos falar um pouquinho do aterramento. Se o meu corpo está carregado positivamente, quando eu faço aterramento, algo encostado no chão, na superfície da Terra, se ele está carregado positivamente, os elétrons eles vão fluir do chão em direção ao meu corpo eletrizado positivamente. E aí, nessa diferença de cargas, eu poderia falar o seguinte, que pode acontecer uma centelha e, puf, o meu caminhão explodir. Se meu caminhão estiver carregado negativamente, vamos lá, negativamente, eu tenho um excesso de elétrons. Se eu tenho excesso de elétrons, os meus excessos eles vão descer através do meu fio terra em direção à Terra. Então, o que a gente faz para que não aconteça esses acidentes? Pega-se um fiozinho antes do caminhoneiro botar a mão na torneirinha e ele encosta no caminhão. Quando ele encosta no caminhão aquele fiozinho ligado na terra, os elétrons que estão em falta ou que estão em excesso, eles vão caminhar por esse aterramento.
Se o caminhão está carregado positivamente, ele recebe elétrons, negativamente ele doa esses elétrons para o nosso aterramento. E aí, Rominho, o caminhão passa a ficar neutro. E aí, tranquilamente, eu posso botar a mão no combustível e abrir a torneirinha que não corre mais risco de explosão. Imagina uma centelha e gasolina, uma centelha e álcool, uma centelha e óleo. Não é verdade? Vai fazer uma explosão bem feinha aí. Galera, existe só o processo de eletrização por atrito? Não. Existe um outro processo também chamado indução. Como é que funciona o processo de indução? Os corpos eles não são atritados. Eu simplesmente aproximo um corpo do outro. Então imagine que eu tenha um corpo aqui inicialmente positivo e um corpo inicialmente neutro. Então, ó, tem um corpo carregado positivamente e não estou atritando nem encostando, tá? Estou num processo de indução. Esse corpo ele é aproximado. O que acontece? Quando eu falo de eletrização, eu tenho uma relação entre as cargas. As positivas, positivo com positivo repele, negativo com negativo repele, positivo com negativo atrai, negativo com positivo atrai também. Então, vamos só inverter aqui para ficar bonitinho, mas dá no mesmo, né? Então, eu tenho aqui negativo com positivo. Minha caneta está borrando um pouquinho, mas a gente faz aqui um sinalzinho. Pronto. Então, ó, cargas opostas se atraem. Cargas do mesmo sentido, de iguais, elas se repelem. Então, os opostos se atraem, e os iguais se repelem. Beleza? Cargas iguais se repelem, cargas opostas se atraem. Grava isso. Então, positivo com positivo, repulsão. Negativo com negativo, repulsão. Positivo com negativo, atração entre as duas cargas, e negativo com positivo, atração entre as duas cargas, tá ok? Então as duas, elas se atraem, beleza? Então, galera, quando eu pego um corpo carregado positivamente, aproveito e aproximo ele de um corpo carregado não positivamente, não negativamente, ou seja, a mesma quantidade de prótons e de elétrons, ou seja, ele não tem carga, ele é neutro. O que eu faço? Aproximei. As cargas positivas repelem as positivas. Olha que interessante. E as negativas vão ser atraídas pelas positivas. Se eu ligar um fio terra aqui, ó, os meus elétrons vão subir. E aí, o que vai acontecer? Eu vou equilibrar esse cara daqui. Vai ficar a mesma quantidade de positivos, vai ficar de negativos. Só que quando eu desligar esse fio terra, o que vai acontecer? Esse negativo que estava aqui vai se distribuir uniformemente no meu corpo. E aí, galerinha, olha o que vai acontecer. Esse corpo vai ficar carregado negativamente. Agora, se eu faço o oposto, esse corpo ficaria carregado positivamente. Esse é o processo de indução. Eu aproximo os corpos, mas não me toco e não atrito. Beleza? Galerinha, existe um terceiro processo, que é o processo de eletrização por contato. Na eletrização por contato, eu não estou atritando os corpos. Eu simplesmente vou encostar os corpos. Se os corpos, grava isso, se os corpos forem idênticos, por exemplo, eu tenho um corpo aqui com 2 coulombs, carga positiva, né? E tem um outro corpo aqui com carga 0 coulombs, ou seja, ele está neutro. Quando eu tocar os dois, se os dois corpos forem idênticos, essa carga vai se dividir por igual. Então eu vou encostar, quando eu separar, esse cara tem 1 coulomb, esse cara tem 1 coulomb. Se os corpos, grava isso, se os corpos não forem idênticos, eu só vou ter que lembrar que a carga final, em soma, vai ter que ser igual à soma da carga inicial, beleza? Então, por exemplo, se eu tenho aqui menos 3 coulombs e aqui eu tenho 4 coulombs, vou encostar os dois. Não sei a carga desse segundo cara aqui, mas sei que o primeiro ele ficou com 2 coulombs. Qual foi a carga desse segundo? Aí você vai fazer aqui, ó. Romo, eu sei que menos 3 mais 4 dá 1. Então isso aqui tem que dar 1 coulomb, a soma dos dois. 2 mais quem dá 1? 2 mais menos 1. Então a carga do segundo corpo seria menos 1 coulomb. Por quê?
Porque a soma das cargas finais tem que ser igual à soma das cargas iniciais. Beleza? Aqui, ó, 2 e neutro, né? Ele estava inicialmente neutro, ou seja, 0 coulombs. O cara está neutro. 2 mais 0, 2. 1 mais 1, 2. Beleza? Então a carga sempre se conserva no meio dela. Galera, então falamos dos 3 processos de indução: atrito, atritei corpo; indução, deixei próximo, mas não atritei, não encostei; contato, eu não atrito, eu só encosto os corpos. Beleza? Gente, eletrizei o meu corpo, show de bola. E agora, esse corpo passa a ter uma carga. Que carga é essa? Carga elétrica. A carga elétrica ela é medida em coulomb, beleza? Representado pela letra C. Então, ó, ela é medida em coulomb, representado pela letra C. E a carga, nós vamos chamar de Q. Como que eu vou medir a carga de um elemento? Bom, a carga ela vai ser dada pelo o meu número de partículas em excesso, seja prótons ou seja elétrons, multiplicado pela carga elementar, que é esse 1,6 vezes 10 aqui bonitinho que vocês estão vendo no nosso vídeo, beleza? Galera, então fechamos aqui falando dos processos de eletrização, o que acontece quando eu eletrizo, eu passo a ter cargas e a relação entre essas cargas. E aí nós começamos a botar o nosso pé na eletrização, nas leis de Coulomb, e aí vamos tocar essa matéria, vamos começar a fazer os nossos exercícios e arrebentar e conquistar aquela vaga. Galera, eu tô com vocês. Valeu, gente. Brigadão, hein?